Saúde, agora mais uma vez sobre vacinação, porque na última quinta-feira a Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue, a segunda registrada no Brasil. O diferencial dessa nova vacina é ser destinada às pessoas de 4 a 60 anos de idade. Além disso, a aplicação é independente se o paciente teve a doença antes ou não. Com o nome Qdenga, o produto foi desenvolvido por uma farmacêutica japonesa com eficácia geral de mais de 80% nos estudos com mais de 28 mil crianças e adultos. A vacina preveniu mais de 90% das hospitalizações após 18 meses dessa aplicação. Já o imunizante aprovado em 2015 só é recomendado para quem já teve a doença e em um público de 9 a 45 anos de idade. Além disso, seria ministrado em 3 doses, enquanto essa nova vacina será aplicada em 2 doses. Sobre o assunto, vamos entender melhor, direitinho, com ele, sempre muito didático, o doutor Renato Kifuri, infectologista. É sempre um prazer recebê-lo. Doutor, boa manhãzinha de domingo, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, Adriana, estar com vocês. Bom dia a todos aí da Jovem Pan. Bom dia, prazer nosso, viu, doutor? Vamos começar bem, então, do comecinho. Por que o Brasil não consegue controlar essa doença há tantos anos, transmitida por um mosquito, não é, doutor? E que pode ser prevenida por todos nós? Olha, Adriana, na verdade, um país com as condições sanitárias como o nosso, com as moradias que nós temos, com muitas localidades, comunidades, favelas, com esgotos a céu aberto, com lixões ao ar livre, é muito difícil, com as condições todas sociais de boa parte da nossa população, falarmos em controle do mosquito, falarmos em eliminação da doença, só com essas medidas. Então, por mais que essas campanhas sejam necessárias, sejam educativas, realmente tem situações que é muito difícil do nosso país de controlarmos o vetor, que seria o ideal, né? Porque o mosquito ele não transmite só a dengue, né, Adriana? Ele é responsável por transmitir a febre amarela, a dengue, a zika, a chikungunya. Controlar esse mosquito, nós termos uma taxa de infestação muito baixa, seria o melhor cenário, porque nós não precisaríamos investir em vacina, nós controlaríamos várias doenças, mas infelizmente a estratégia da vacinação terá que ser implantada aqui em outros países tropicais, né, do hemisfério sul, onde a dengue é uma doença endêmica, crescente, e que ano a ano acaba batendo recorde. Este ano de 2022 foram mais de 1,5 milhão de casos e mais de 1.000 óbitos, quer dizer, é uma doença que nós precisamos, temos uma necessidade não atendida e as vacinas devem responder por esse processo. Nelson Kobayashi. Olá, doutor, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é agora diante do que nós teremos pela frente. Nós tivemos aprovação e agora? Quando será que essa vacina vai estar disponível de fato para o cidadão? E mais do que isso, vai estar disponível só na rede privada? O SUS vai incorporar isso nas vacinas para toda a população, nos postos de saúde? Qual que é a expectativa a respeito disso? Olá, Nelson, bom dia a você também, prazer estar aqui. Sem dúvida, esse é o grande desafio num país de 200 milhões como o nosso, né? Nós temos uma vacina hoje aprovada, que tem uma eficácia acima de 80%, para as formas graves passa de 90% de sua efetividade, a sua eficácia protetora. É uma vacina dada em 2 doses somente, a anterior era em 3, com intervalo de 3 meses, ou seja, condições de implantação no programa público com adesão nós temos. Próximo passo, uma vez registrado na Anvisa, agora passa pela Câmara de Preços do Brasil, da CEMED, depois ela é aprovada para comercialização. Inicia nas clínicas privadas e a discussão de implantação no programa público, ela deve ser iniciada imediatamente, ao meu ver. É uma vacina hoje que tem as condições de ser implantadas, mas nós precisamos definir, Nelson, quem vai ser vacinado. Não há vacina para todos de 40 a 60 anos. Nem que o Brasil quisesse comprar, não haveria disponível no mercado 2 doses para todos. É preciso definir os grupos prioritários. E esses estudos que vão nos apontar que idade seriam melhor ou quais faixas etárias nós vamos incluir no primeiro momento. Porque à medida que nós incorporamos uma faixa etária e acumula-se 2, 3, 4 anos de vacinação, a gente vai ampliando a população protegida. Isso não vai ser da noite para o dia. Outra estratégia eventual seria definir por região. Iniciamos uma região onde a doença tem um impacto maior, depois passamos para vacinar outra região. Então são essas estratégias. Quais cortes de nascimento serão vacinadas no primeiro momento? Será que é mais custo-efetivo a gente vacinar primeiro as crianças, primeiro os adultos, primeiro a região norte e nordeste, a centro-oeste, onde a doença tem um impacto maior? E é claro que tem que pensar também
distribuição, no treinamento, na adesão da população. A adesão de crianças é sempre maior do que a adesão de adultos à vacinação. Então, todas essas estratégias vão ser definidas e precisam ser discutidas na Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações. Eu acho que já temos hoje condições de começar essa discussão, desenhar esses modelos para a gente entender a melhor maneira de nós fazermos essa implantação. Então, insistindo um pouco no ponto que levantou agora o Koba, doutor, deve demorar um pouco, né, até que chegue ao público. Pela explicação que o senhor trouxe aqui para a gente, imagino que não vai ser algo tão rápido, né? Não é da noite para o dia que a gente vai poder receber a vacina da dengue, né? Sem dúvida, Vitor. Bom dia a você também. Eu acredito que no segundo semestre a gente vai ter condições, sim, Vitor. Eu acho que passando esses 3 meses de preço, de plano de chegada da vacina, eu acho que as negociações com o laboratório produtor, questão de preço, as definições da melhor política, acho que tem condições de no segundo semestre a gente ter já bem adiantado qual seria aí a estratégia melhor para incorporação como uma tecnologia, como uma intervenção em saúde pública que seja benéfica para a população e que traga um melhor impacto, né? Claro que a gente quer vacinar, mas quer ver o resultado dessa vacinação. Vamos proteger quantos casos, vamos evitar quantas hospitalizações, quantas mortes. São esses dados que vão determinar o que vão ser os indicadores aí para a melhor definição do programa público. E aí, na prática, doutor, já se sabe, ela é injetável, esse imunizante? Esse intervalo entre as 2 doses, já é possível saber de quanto tempo vai ser? Se é possível que o imunizante dê algum tipo de reação? Qual material ele é feito? Nós temos hoje uma vacina que é de vírus vivo atenuado, é o próprio vírus vivo da dengue enfraquecido e, portanto, é uma vacina semelhante, por exemplo, na plataforma de desenvolvimento, a vacina do sarampo, a vacina da cachumba, da catapora, tem componentes vivos dentro da vacina e, portanto, a gente não deve usar no primeiro momento em pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados com câncer, portadores do vírus HIV e nem grávidas. São praticamente os únicos grupos, além da idade, né, de 40 a 60 anos, que são excluídos aí da vacinação no primeiro momento. São 2 doses injetáveis por via subcutânea, ou seja, vacina que não costuma ter muita dor no local, muita reação local. E os estudos com essas mais de 30 mil indivíduos, aliás, tem até mais desde o começo do estudo da vacina, mostram um perfil de segurança muito semelhante às outras vacinas. Então, sabe aquela reação que às vezes a gente tem de um pouco de dor no local da aplicada, um pouco de febre, como uma vacina da gripe, como uma vacina da hepatite, as demais vacinas do calendário. Nada de especial em termos de efeitos colaterais. E o que é mais importante, essa vacina, Adriana, já tem 4 anos e meio de segmento, né? Quer dizer, foi uma exigência da Organização Mundial da Saúde para licenciamento de uma nova vacina de dengue, ter um tempo longo de segmento. Porque a dengue, às vezes, pode acontecer, infectar e dar uma doença mais grave. Essa vacina cumpriu esses critérios de segurança por 4 anos e meio, ou seja, os indivíduos não só se mantiveram protegidos depois de 4 anos e meio, como eles continuaram sem nenhum efeito colateral tardio, que na dengue é um aspecto importante a ser observado. Então, a vacina cumpriu com todo rigor, foi licenciada na agência europeia e agora recebe também o aval da Anvisa. Koba? Doutor, a minha pergunta é sobre a periodicidade. Se nesses estudos que foram apresentados à Anvisa, constou algum tipo de expectativa sobre a periodicidade. A gente sabe que serão em 2 doses inicialmente, mas e depois? Depois de quantos anos, quanto tempo é que as pessoas precisarão novamente ser submetidas a uma nova vacina em 2 doses novamente? Essa é uma pergunta que geralmente não tem uma resposta inicial quando se licencia a vacina, né? O acompanhamento de longo prazo que vai nos dizer se passado 10 anos, 20 anos, 30 anos, haverá ou não alguma perda de proteção e a necessidade de revacinação. Isso acontece quando as vacinas são lançadas, como foi a de HPV, da hepatite, da meningite. Nós continuamos observando nesses países que implementam essas vacinas, qual é o grau de proteção que aquela população vacinada mantém ao longo do tempo. Os estudos mostram até que pelo menos 4 anos e meio a vacina continua efetiva. Mais do que isso, nós vamos precisar aguardar para ter essa resposta em termos de duração de proteção. Mas é natural esperar alguma perda de proteção. Mas o importante, eu acho que quando a gente fala de vacinação
pública, não em termos de vacinação individual, à medida que você acumula indivíduos vacinados numa população, porque a dengue é transmitida de pessoa para pessoa, ou seja, o mosquito pica alguém doente e leva essa doença, o vírus que estava no sangue desse indivíduo, para outro indivíduo. Então, à medida que você vai reduzindo o número de doentes, consequentemente, você reduz a sua chance de adoecer, mesmo não estando vacinado, porque o mosquito acaba cada vez encontrando menos pessoas vacinadas. É o que nós chamamos de proteção indireta ou efeito coletivo da vacinação. Então, às vezes, a proteção pode até cair um pouco, mas você encontra tanta gente vacinada que você talvez nem precise, num curto espaço de tempo, estar revacinando todo mundo. Então, esse é um fenômeno das vacinas que nós chamamos de proteção indireta. E aí a importância de vacinação, como a gente sempre disse, é um ato de cidadania, você se protege e à medida que você acumula indivíduos protegidos, você protege toda a coletividade. E essa vacina específica, doutor Renato, dessa farmacêutica japonesa, ela já é usada em algum outro país? Imagino até que países com clima tropical, né, semelhantes ao Brasil, porque dengue é muito relacionada ao clima, né? Ela já é usada em outros países ou o Brasil seria o primeiro? A Indonésia está usando, acho que Singapura em breve vai começar a utilizar. Foi autorizada na Europa, mas a Europa, a vacina é para o viajante, para as regiões que tem dengue. Não é a vacina para ser utilizada na rotina desses países. Então, algum cidadão europeu que vai para um país onde a dengue é endêmica, Brasil, Indonésia, aqui na América Latina, América Central, se vacina antes da viagem. Essa é uma outra vantagem que a vacina tem para aqueles países que não convivem com a dengue. É uma vacina do viajante. Como a gente muitas vezes vacina para febre amarela antes de viajar para algum outro país, aqui é para vir para o Brasil vacinar contra a dengue em breve, para o Brasil e para vários outros países. Pode ser uma exigência para alguns países europeus. E desculpa te interromper, Pedro, mas e nesses países que o senhor citou, doutor Renato, na Indonésia, nos outros, têm sido positivos os resultados? Sim, já tem um pouco tempo de uso ainda, né? Não temos impacto de vacinação em termos de diminuição de doença ainda, é muito cedo para falar nisso, Vitor, mas o perfil de segurança, ou seja, os efeitos colaterais, continuam sendo reafirmados com aplicação em larga escala. Que bom, né? E, Vitor, também fiquei curiosa porque o doutor fala sobre a doença ser endêmica aqui no Brasil e nesses outros países, e daí o que quer dizer exatamente a doença ser endêmica aqui? E, principalmente, eu queria também que o senhor falasse, doutor Kifuri, sobre em quais casos a dengue pode matar. Essa vacina protege contra todos os tipos da doença? A gente ouve falar, às vezes, de dengue hemorrágica, né? Exatamente, essa é uma das complicações principais da dengue, né, Adriana? Nós temos a forma clássica da dengue, é aquela febre, dor no corpo, mal-estar, dor atrás dos olhos, você fica com uma dor muscular muito intensa e muitas vezes inviabiliza você trabalhar, sair de casa. E quando ela evolui para suas formas mais graves, que a gente chama de dengue com sinais de alarme, você começa a ter sangramentos na gengiva, nos olhos, na urina, uma dor abdominal muito intensa, a alteração sensorial, você começa a ficar confuso, muitas vezes vômitos importantes, você está com uma dengue que está se agravando para sua forma mais grave. A vacina consegue proteger desses quadros mais leves em 80% das vezes. Então, de cada 10 indivíduos vacinados, 8 nem vão adoecer contra a dengue. E de cada 10 vacinados, 9 não vão desenvolver doença grave. O risco de desenvolver doença grave daqueles que foram adquirirem a doença reduz em 90% o risco de gravidade. Ou seja, uma vacina com uma alta eficácia, também semelhante a várias outras vacinas que têm esse mesmo perfil, né? Vacina de sarampo, vacina de catapora, vacina que previnem muito bem a doença, mas previnem melhor ainda os seus desfechos mais graves. Ou seja, aquele que mesmo vacinado adquirir uma dengue, a chance de ele agravar é muito menor. Então a gente já fica na expectativa, ansiosos por receber esse medicamento, e quando a doença é endêmica no país, ela já faz parte da história, já está incorporada no dia a dia. Exato, país, Adriana, né? Faltou responder isso. A doença endêmica é aquela que nós convivemos, né? Não é aquela doença epidêmica ou doença que não existe ou circula habitualmente entre nós. Nós convivemos com dengue há décadas, infelizmente epidemias que já foram muito intensas no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste. O Centro-Oeste do país concentra a maior parte dos casos. Quando a gente vê número de casos por 100 mil habitantes por município, Paraná, interior de São Paulo e região Centro-Oeste continua sendo a região mais afetada. E, em segundo lugar, o Nordeste. Então, a gente precisa definir essas estratégias também olhando para isso.
E tem 4 tipos de dengue, né? O dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E geralmente as formas mais graves, essa evolução que eu comentei há pouco para a forma mais grave da doença, em geral acontece na segunda exposição que a gente tem. Então, quando a gente tem uma primeira infecção, raramente ela evolui grave, mas a segunda costuma ser mais grave. A terceira nem tanto, a quarta menos ainda. Mas a segunda infecção, por fenômenos imunológicos, é a que tem maior potencial de evoluir para formas graves. Então, a vacina tem que ser boa para os 4 tipos, porque aí ela abrange a proteção independente do vírus que circule naquele momento. Muito interessante. É preciso lutar com todas as armas contra essa doença, então, que nos persegue por aqui, combater realmente. Doutor Renato... Combater o mosquito, né, Adriana? Porque a gente, como também. eu falei, no mosquito, a vacina não é a única ferramenta e as outras doenças também são prevenidas pelo controle do vetor. O senhor gostaria de passar esse recado também sobre a água parada nas casas, que as pessoas podem fazer isso com simples gestos, não é? Parece cansativo e repetitivo, mas é eficaz, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa cuidar daquele nosso entorno, né? Muitos dos casos de dengue são adquiridos dentro de casa, na proximidade, na sua vizinhança. Então, aquelas águas paradas, muitas vezes em tampinhas de garrafa, em pratos de vasos, em pneus que estão no quintal, em potes que ficam ali, ou latas ali desprezadas na via pública. Nós precisamos tomar todo esse cuidado, que não só na água suja, mas na água limpa também. A mosquita, né, da dengue coloca ali seus ovos, ficam ali por muito tempo, esses ovos têm uma duração muito longa, então a gente precisa cuidar, é uma maneira simples e eficaz de também ajudar a combater a dengue e não contar somente com a vacina, que vai vir, mas enquanto isso, e mesmo depois da chegada da vacina, o controle do mosquito é fundamental para a gente manter nossa população com menos doenças, não só a dengue, mas todas as outras transmitidas pelo vetor, pelo mosquito. Parte do combate está ao nosso alcance, né? O estender, às vezes, de um braço mesmo, das nossas mãos. Doutor Renato Kfouri, infectologista, a gente adora conversar com o senhor sempre aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Ficaremos mais tempo aqui, inclusive, aproveitando o doutor Renato, né? Aprendendo a cuidar da saúde, como hoje, combatendo a dengue. Obrigada, viu, doutor? Um grande abraço, ótimo domingo, boa semana e até uma próxima. Até a próxima, obrigado a todos, um abraço a todos que nos acompanham. Obrigado, doutor. E olha, mas